Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o monitor Davi Aragão, da turma 120. Eu gostaria de compartilhar com vocês o vídeo que eu fiz sobre o assunto de AINES e corticoides. Quando for o nosso FAF, na quarta-feira, eu não vou mais fazer a apresentação teórica desse assunto. Depois do pré-teste, nós vamos fazer uma atividade de consolidação do conhecimento e depois nós teremos o pós-teste. Mais detalhes nós vamos saber no dia do FAF mesmo. Bom, iniciando o conteúdo do estudo dos anti-inflamatórios não esteroidais e dos corticoides, nós temos que ter em mente o que é a inflamação e a importância dela. A inflamação, pessoal, ela se constitui de uma resposta do nosso organismo contra qualquer tipo de agente nocivo. Pode ser um agente, um micro-organismo que ocasiona uma infecção, pode ser alguma lesão térmica ou lesão mecânica, pode ser também algum agente químico, um agente físico, e aí eles provocam algum dano celular, geralmente causa necrose também, e aí o nosso organismo causa essa resposta para justamente com o objetivo de eliminar esse agente nocivo e tentar reverter essa lesão originada por ele. E aí nós temos uma série de cascata de reação, né? É uma resposta vascular, uma reação dos vasos sanguíneos. Aí você vai ter um acúmulo de fluidos, de leucócitos, do tecido extravascular na região que está tendo a necrose. E vai ter uma série de reações sistêmicas para poder promover a inflamação. A inflamação, nós temos uma divisão, assim, clássica, que é a inflamação, primeiramente, a inflamação aguda, que é caracterizada por um início rápido, mas por uma duração curta, e ela é conhecida também por ter a formação de edema. A gente, na inflamação, nós vamos ver que nós temos os vários processos que vão originar o edema. E também pela migração de leucócitos, predominantemente do tipo neutrófilo. E a inflamação do tipo crônica, por sua vez, ela já é uma inflamação que dura mais tempo, já está mais associada a outros tipos de doença. E a inflamação crônica, ela já tem como leucócitos, né, já tem mais caracteristicamente os linfócitos e macrófagos que estão atuando na inflamação crônica. E nós já temos na inflamação crônica também a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, um quadro de fibrose e até de necrose tissular. Bom, então, como é que seriam as etapas da inflamação, resumidamente, né? Nós temos a região da região do nosso organismo que está presente o agente nocivo, e aí o que acontece? Nós temos, normalmente nessa região em que acontece a lesão, já existe uma célula protetora do sistema imune. Normalmente são os macrófagos. Se a gente lembrar, né, por exemplo, no fígado, nós temos a célula de Kupffer, que já atuam como uma proteção, como sentinelas. Então, essas células, elas estão ali, são as primeiras a receber, a perceber a lesão sendo causada. Então, elas, ao perceberem, vão começar a combater, né, o agente nocivo, e com base nisso, elas vão liberar substâncias pelo nosso organismo, que são as chamadas citosinas, ou os mediadores inflamatórios em geral, né? Esses mediadores inflamatórios, eles são importantes porque eles vão originar as reações sistêmicas da inflamação. O que acontece? Nessa região em que está acontecendo a lesão, nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo, vai acontecer uma vasodilatação nessa região, aumentando o fluxo sanguíneo. Essa vasodilatação também vai permitir um aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, a partir desse aumento de permeabilidade, a gente consegue explicar o fenômeno do edema, porque aí nós vamos ter extravasamento de proteínas para a região extravascular, formando o edema. E também por meio desse aumento de permeabilidade, nós vamos ter a migração leucocitária do vaso sanguíneo para a região da lesão que está acontecendo.
E aí, nesse caso, né, na inflamação aguda, que a gente vê aqui nessa foto, mais neutrófilos estão chegando que vão também liberar outras citocinas e estimular outras células a virem para essa região. E nós temos também outras células atuando, nós temos fibroblastos, temos mastócitos. Então, é uma reação em conjunto para tentar eliminar esse agente nocivo. Bom, mas aí muita gente pode estar se perguntando, sim, uma coisa importante. Nós vamos, para esse assunto de AINES, nós vamos focar especificamente nos metabólitos do ácido araquidônico, que são chamados eicosanoides. Qual é a importância dos eicosanoides ou metabólitos do ácido araquidônico? Na inflamação, nós temos vários e vários agentes que participam desse processo, que promovem a inflamação. Só que os eicosanoides, particularmente as prostaglandinas, têm um papel muito significativo porque eles vão potencializar a ação dos outros mediadores inflamatórios. Então, mesmo a gente atenuando apenas as prostaglandinas e mantendo os outros, nós vamos perceber que ocorre uma queda muito significativa do grau da inflamação, justamente porque as prostaglandinas servem como uma forma de intensificar a ação dos outros. Se você já não tem mais a prostaglandina, então a ação dos outros, que estava mais turbinada, vai ficar mais arrefecida, vai ficar mais diminuída. E como é que são formados esses eicosanoides? O que acontece? Nas células de defesa do sistema imune, vamos pegar, por exemplo, o macrófago, que a gente viu na última imagem. No macrófago, os fosfolipídios da membrana celular, eles vão ser metabolizados por uma enzima chamada fosfolipase A2, e isso vai originar o nosso famoso ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico aqui vai ser o precursor de todos os eicosanoides. Então, esse ácido araquidônico ele pode ser metabolizado por duas vias principais. Pode ser metabolizado pela enzima ciclooxigenase, e a partir daí ele vai originar as chamadas prostaglandinas, e ele também pode ser metabolizado pela enzima 5-lipoxigenase, que vai formar os leucotrienos, que também são outros mediadores inflamatórios. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas os leucotrienos são os principais mediadores inflamatórios envolvidos na fisiopatologia da asma. Mas a gente não vai se atentar a eles nessa apresentação. Nós vamos falar especificamente das prostaglandinas e dos efeitos dela, tanto na inflamação como em alguns processos fisiológicos também. Bom, mas aí algumas pessoas devem estar se perguntando, sim, mas se a inflamação é realmente muito importante para proteger o nosso organismo contra um agente nocivo, por que nós temos que oferecer ao nosso paciente um fármaco anti-inflamatório? Aí a gente não estaria tirando essa proteção dele? O que acontece, pessoal, é porque de vez em quando o feitiço pode virar contra o feiticeiro. E é isso que acontece. O nosso organismo, ele tem substâncias, citosinas, né, como a gente falou anteriormente, que atuam de uma forma pró-inflamatória, mas também as que atuam de uma forma anti-inflamatória. Porque o que acontece? A inflamação, de uma maneira, de um pensamento ideal, ela deveria cessar a partir do momento em que o agente agressor sumiu, foi eliminado. E aí a gente teria que acabar com a inflamação. Mas aí o que acontece? De vez em quando, o agente agressor desaparece e a inflamação continua persistente, continua havendo o infiltrado leucocitário, persistente e descontrolado. Isso aí é que caracteriza a inflamação crônica, que aí a gente até já viu anteriormente que causa essa questão de angiogênese, de necrose tissular. Já pensou? A própria inflamação, que era para evitar necrose, está causando necrose. Então, nesse caso, é que a gente oferece o anti-inflamatório para poder tentar reverter esse quadro. Vamos agora iniciar o estudo especificamente dos AINES. O mecanismo de ação dos AINES, que vocês não podem esquecer, é basicamente a inibição da enzima ciclooxigenase. Então, a gente estudou lá os eicosanoides. Os eicosanoides produzem os eicosanoides, né? Tem um tipo específico, que são as prostaglandinas, que são produzidas a partir da ciclooxigenase. Então,
o AINE inibe a ciclooxigenase, diminuindo o grau, a quantidade de prostaglandinas no organismo. E isso aí vai afetar o grau de intensidade dos outros mediadores inflamatórios. Inicialmente, os cientistas eles estudaram dois tipos de ciclooxigenase, A1 e A2. A1, ela foi considerada inicialmente como sendo constitutiva, fisiológica na maioria das células. E ela está muito relacionada com citoproteção do epitélio gástrico e com hemostasia. A2, ela era vista inicialmente como sendo induzida somente no momento da inflamação. E ela é que foi a principal responsabilizada pelo fenômeno da produção de prostaglandinas durante a inflamação. A principal diferença estrutural entre as duas COX é o seguinte: elas duas são constituídas por uma longa cadeia peptídica e ambas possuem o chamado canal hidrofóbico. O canal hidrofóbico é por onde passa o ácido araquidônico para ser metabolizado no sítio ativo da enzima. A principal diferença entre elas duas é porque nós temos na posição 523 a mudança de aminoácido. No caso da COX-1 é a isoleucina e no caso da COX-2 é a valina. Então essa mudança de aminoácido origina na COX-2 uma região chamada bolso lateral hidrofílico. Esse bolso aqui. Que vocês percebem que no caso da COX-1, a isoleucina, ela meio que fecha esse bolso lateral. Então, o que acontece? Com a presença do bolso lateral hidrofílico, o canal hidrofóbico da COX-2 acaba sendo mais largo do que o canal hidrofóbico da COX-1. Percebam aqui, ó, essa distância pontilhada. No caso da COX-2 está maior do que da COX-1, por conta do bolso lateral. O que é que isso ocasiona? Ocasiona que a COX-2 consegue processar muito mais ácido araquidônico do que a COX-1, justamente porque a abertura do canal hidrofóbico dela, da COX-2, é maior do que a abertura do canal hidrofóbico da COX-1. Além disso, nós temos que ter em mente outra coisa, que pelas propriedades estruturais diferentes das COX, nós vamos conseguir criar inibidores seletivos para cada uma, para COX-2 especificamente. O que acontece? Um inibidor não seletivo da ciclooxigenase, que pode inibir tanto a ciclooxigenase 1 como a ciclooxigenase 2, ele normalmente é uma molécula pequena. Então, por ser uma molécula pequena, ele consegue entrar pelo canal tanto da ciclooxigenase 1 como da 2. Já o inibidor seletivo para a COX-2, ele normalmente é uma molécula maior, uma molécula grande, complexa. Então, ele não consegue passar pelo canal hidrofóbico da COX-1, que é mais estreito. Já no canal hidrofóbico da COX-2, ele consegue passar. E, além disso, os inibidores seletivos de COX-2, eles têm um radical sulfonamida. Esse radical sulfonamida, presente na molécula, é um radical polar. Então, ele acaba interagindo melhor com a região polarizada da COX-2. A região polarizada da COX-2 é o conhecido canal hidrofílico lateral. Semelhante, eles reagem, se mistura com semelhante. Então, é por conta disso que nós conseguiu-se originar inibidores seletivos para COX-2. Bom, mas então, quais são os principais efeitos dos AINES? Nós temos que ter em mente que são 4 principais efeitos. Em geral, os AINES têm efeito anti-inflamatório, antipirético, analgésico e antitrombótico. E aí nós vamos ter algumas nuances. Uns vão ter mais o efeito anti-inflamatório, outros vão ter mais o efeito antitrombótico, outros vão ter mais antipirético, mas isso a gente vai ver mais adiante. Vamos analisar primeiramente o efeito anti-inflamatório. No efeito anti-inflamatório, os 3 elementos que são atenuados pelos AINES é a vasodilatação, o edema e a dor. No caso da vasodilatação, as prostaglandinas, elas atuam diretamente nas células endoteliais, promovendo
a vasodilatação. Então, os AINES, eles têm uma ação direta na prostaglandina para evitar esse fenômeno. Já no caso do edema, a prostaglandina, ela atua, como a gente falou, como eu falei anteriormente, potencializando a ação da bradicinina e da histamina. Essas duas substâncias, elas atuam aumentando a permeabilidade vascular. Então, o AINE, ele ao inibir a prostaglandina, isso aí vai evitar que a prostaglandina potencialize a histamina e a bradicinina, e isso aí evita o edema. No caso da dor, a gente vai ver daqui a pouco o efeito analgésico, mais aprofundadamente. Já é importante a gente saber também que os AINES, eles não atuam na inflamação como um todo. Como eu disse anteriormente, eles atuam em um ponto específico da inflamação, que é o cerne da inflamação, que embora seja apenas uma região da inflamação que ele atue, mas é a região mais importante da inflamação, que é na síntese de prostaglandinas. Então, os AINES, eles não vão atuar em relação ao recrutamento leucocitário, em relação à liberação de enzimas lisossomais ou na produção das espécies reativas de oxigênio, que originam lesão tecidual. Bom, então, inicialmente, os primeiros farmacologistas, eles desenvolveram AINES que eram equipotentes, que inibiam tanto a COX-1 como a COX-2. Só que eles se depararam com o seguinte problema. A COX-2, ela era responsável pela produção de prostaglandinas durante a inflamação. Isso aí era o que inicialmente se tinha em mente. E a COX-1, ela era importante para a homeostasia do nosso organismo. Por quê? Qual a importância da COX-1? Vamos ver aqui no caso da citoproteção gástrica. A COX-1, ela está presente nas células da mucosa gástrica. Nessa região da mucosa gástrica, a COX-1 produz prostaglandinas que vão atuar nos vasos sanguíneos dessa região, aumentando o fluxo sanguíneo mucoso. E, além disso, elas vão atuar, essas prostaglandinas, na secreção de bicarbonato, que vai ajudar na formação de muco. O muco, vocês devem ter visto isso na aula de patologia, ele é muito importante para a proteção da mucosa gástrica. Então, a mucosa gástrica, na região do lúmen, ela tem um pH mais ácido. Só que aí o muco ele serve como proteção contra esse meio ácido do estômago, para justamente não ter problemas de ulceração. Então, o que aconteceu? Quando os primeiros AINES que inibiam a COX-1 começaram a ser vendidos, eles perceberam que ocorreu um aumento da ulceração gástrica. Claro, porque o fenômeno da ulceração ele acontece quando você tem um desequilíbrio entre as forças, entre as propriedades de defesa da mucosa e as propriedades que vão atacar a mucosa. Nesse caso, as propriedades de defesa, no caso aqui o muco, eles estão mais enfraquecidos. Você tem a menor produção do muco. Então, por conta disso, o meio ácido do estômago acaba atacando mais a mucosa gástrica e formando a ulceração. Então, eles perceberam primeiro esse problema. Então, eles começaram, os farmacologistas, a raciocinar da seguinte maneira. Eles viram que, durante a inflamação, a expressão de COX-2 aumentava consideravelmente. E ela era responsável pelos altos níveis de prostaglandinas durante a inflamação. Bom, então, os farmacologistas conseguiram chegar na seguinte conclusão. Eles viram, bom, nós temos um estímulo, que é o agente nocivo, que vai originar uma maior expressão de COX-2. Essa COX-2 vai produzir mais prostaglandinas, então nós vamos ter o fenômeno da inflamação. E se a gente conseguisse um tipo de inibidor, que era como a gente viu anteriormente, que conseguisse inibir apenas a ciclooxigenase 2, e aí a gente não teria mais a inflamação. Nesse caso, a gente conseguiria isolar, inibir apenas a COX-2 e evitaria os efeitos gastrointestinais com a inibição da COX-1. Então, eles criaram aquele inibidor que a gente tinha visto anteriormente, o inibidor seletivo da COX-2, que é o chamado COX-CIB. Os COX-CIB são aqueles típicos, como a gente tinha visto lá
no slide anterior, que são moléculas mais complexas, que tem aquele radical de sulfonamida, e que eles têm propriedades que são mais seletivas para a inibição da COX-2. E aí, será que nós finalmente chegamos na perfeição? Não. There is trouble in paradise. Trouble, trouble, trouble. O que foi que aconteceu? Algumas pessoas que estavam tomando, algumas não, muitas, várias pessoas que estavam tomando os inibidores seletivos de COX começaram a apresentar eventos cardiovasculares. Aumentou o índice de trombose, aumentou o índice de AVC, de IAM. E aí os farmacologistas ficaram, sim, como é que isso é possível se a COX-2 era originada só na inflamação? Então eles viram que a COX-2, na realidade, não é unicamente originada na inflamação. A COX-2 também é constitutiva em alguns casos. E nesse caso aqui, ela é extremamente importante. A COX-2 está presente nas células endoteliais. E aí, ela serve para metabolizar o ácido araquidônico, transformando-o em prostaciclina, PGI2. Essa prostaciclina é uma substância que inibe a agregação plaquetária. Por outro lado, as plaquetas, elas possuem a ciclooxigenase 1, que metaboliza o ácido araquidônico, formando uma prostaglandina chamada tramboxano A2. Essa prostaglandina, tramboxano A2, ela atua no músculo liso, causando vasoconstrição, e ela também atua em outras plaquetas, causando ativação plaquetária. Então, veja bem, a COX-2 na célula endotelial, ela tem o efeito de inibir a agregação plaquetária, e a COX-1 na plaqueta tem o sentido de promover a ativação plaquetária. Então, quando você utiliza o inibidor seletivo de COX-2, você acaba retirando a prostaciclina e você acaba diminuindo os níveis desse inibidor da agregação plaquetária. Consequentemente, você vai ter a atuação unicamente do tramboxano A2, que promove a ativação de plaquetas. Então, você vai ocorrer o quê? Você vai ocorrer uma maior propensão para formar trombos, já que você tem o estímulo unicamente do tramboxano A2. Então, era isso que estava acontecendo. E os cientistas começaram a perceber esse efeito colateral importante dos coxibes. Bom, então, a partir daí, eles viram que aquela divisão inicial que eles tinham feito, apesar dos estudos, olhando para esses estudos, pelas marcas que eles fizeram, que parece que é um estudo muito importante, eles perceberam que, na realidade, esse estudo inicial tinha virado lixo, porque não era exatamente aquilo que eles tinham pensado. Na realidade, pessoal, os cientistas aprofundaram os estudos deles e eles viram que, no caso da COX-1, era mais ou menos aquilo mesmo que eles estavam pensando. Só que, na realidade, a COX-1 ela não é a única fonte exclusiva de prostaglandina fisiológica. A COX-2, ela em determinadas situações pode também agir de forma fisiológica. A COX-2, ela continua sendo bastante importante na formação de prostanose na inflamação, só que é importante lembrar também o seguinte, a COX-2, já tem até no livro do Goodman, ela não é a única responsável por prostanose da inflamação. A COX-1 também tem participação nisso, que os cientistas anteriormente não pensavam. Só que, obviamente, a COX-2 tem uma participação muito mais significativa do que a COX-1 na síntese de prostanose do processo inflamatório. E é importante também saber que a COX-2 ela está envolvida fisiologicamente no desenvolvimento embrionário, na maturação renal e neural, na liberação de renina pela mácula densa. Isso aqui, a liberação de renina, isso aqui explica muito o porquê de ocorrer lesões renais com o uso de AINES. E também nas funções reprodutivas, gente. Então, ela é muito importante na ovulação, na fertilização, na implantação, na formação de tecido. E, além disso, descobriu-se um outro tipo de ciclooxigenase, que é a COX-3, que é uma COX assim, ainda que se estuda um pouco mais, precisa de um pouco mais de estudo, mas ela está presente principalmente no tecido cerebral, no hipotálamo, e ela gera prostaglandinas a nível do SNC
muito relacionado com o estado febril e de algias. Bom, agora saindo do efeito anti-inflamatório dos AINES, vamos agora analisar o efeito antipirético. O que acontece? Por que que ocorre a febre durante o quadro da inflamação, né? Por que que pode acontecer? As citocinas pró-inflamatórias, o IL-1, IL-6, TNF-alfa, interferon-gama, eles são liberados pelo organismo e vão atuar lá no hipotálamo, no cérebro, para induzir a formação de COX-2 e de COX-3. Essas duas enzimas vão produzir muitas prostaglandinas, principalmente a do tipo E, e essas prostaglandinas produzidas vão ocasionar um aumento do ponto de termorregulação. Vai ocorrer o estado da febre. Então, o que acontece? No caso do AINE, ele vai inibir tanto a COX-2 como a COX-3. Isso vai diminuir a quantidade de prostaglandinas e, por conta disso, o ponto de termorregulação não vai mais aumentar. E isso aí garante o efeito antipirético dos AINES. Em relação ao efeito analgésico, nós temos que tomar cuidado com a seguinte questão. Os AINES, eles são muito bons para dores de baixa a moderada intensidade. Agora, dores muito, muito fortes, os AINES não são 100% competentes. Nós vamos estudar em um FAF futuro os opioides, que são os mais recomendados para esse caso. Só que acontece, os opioides também não são fluoxetine, eles também têm seus efeitos colaterais. Então, os opioides são muito conhecidos pela dependência química e também pela depressão respiratória. Então, você pode utilizar AINES junto com opioides para tentar diminuir esses efeitos colaterais. É uma boa linha de terapia. E o que aumenta o efeito analgésico dos AINES é quando a dor que ele está tratando está associada a um quadro de inflamação. Então, uma inflamação que causa essa sensibilização periférica ou central de percepção da dor, como no caso da dor artrítica ou da dor pós-operatória crônica, ele é melhor combatida pelos AINES. E também os AINES são muito eficientes para tratamento de dor menstrual. O que acontece? Na menstruação, a COX-2 no endométrio libera muitas prostaglandinas que vão ocasionar as cólicas menstruais. Então, a inibição da COX-2 do endométrio pelos AINES vai prevenir, tratar essas cólicas, essas dores menstruais. E também no quadro de enxaqueca, os AINES são extremamente eficientes, são a primeira linha de tratamento. Já um caso em que a eficácia dos AINES é muito baixa é numa dor neuropática, uma dor típica da fibra neural. Então, nesses casos, o mais recomendável seria a utilização dos opioides, que a gente vai ver no FAF futuro. Pronto, o que é que constitui o efeito analgésico dos AINES? Como é que ocorre o processo da dor? Os mediadores inflamatórios vão induzir a ação da ciclooxigenase, que por sua vez aumenta a produção de prostaglandina. Essas prostaglandinas que foram sintetizadas, elas vão atuar nos receptores prostanoides presentes nas fibras nociceptivas. Esses receptores vão ocasionar uma reação em cadeia nas células e vai originar uma maior expressão de canais de cálcio e também um aumento na concentração de AMP cíclico. Esse AMP cíclico aumentado vai ativar mais proteínas quinases que vão fosforilar mais canais de cálcio, voltagem dependente. Então, o que acontece? Vamos aumentar a quantidade de canais de sódio na membrana celular. O aumento dos canais de sódio nessa membrana celular vai ocasionar uma maior entrada do sódio na célula, e essa entrada do sódio na célula vai diminuir o limiar de excitação da fibra. Então, essa diminuição do limiar de excitação vai facilitar o desencadeamento de mais potenciais de ação. Então, estímulos térmicos, mecânicos, ou então a bradicinina, serotonina, histamina, que anteriormente talvez não pudesse ocasionar o potencial de ação, podem ocasioná-lo mais facilmente com essa diminuição do limiar. E isso aí vai originar a sensação de dor.
Então, o que acontece? O AINE ele vai agir na ciclo oxigenado, vai diminuir a quantidade de prostaglandinas e vai impedir esse efeito cascata que ocorre na formação da dor. Mas aí tem alguns tipos de AINES que são mais eficientes e eles conseguem evitar, até além de evitar a diminuição do limiar de ativação, eles fazem aumentar esse limiar de ativação, que eles fazem isso por meio dessa via. A via arginina, óxido nítrico, GMP cíclico, canal de potássio. Então, esses fármacos, tá aqui os exemplos de pirona, cetorolaco, diclofenaco, buprofeno, nimesulida e rofecoxib, eles ativam essa via que vai aumentar a produção de GMP cíclico intracelular. Isso aí vai aumentar a expressão de canais de potássio na membrana celular, que vai ocasionar o escape de potássio para o meio extracelular. Quando o potássio sai da célula para o meio extracelular, ele acaba tornando o meio intracelular mais negativado e o meio extracelular fica mais positivado. Então, isso aí resulta numa hiperpolarização da célula. Essa hiperpolarização aumenta o limiar de ativação para ocasionar potencial de ação. Quando o limiar de ativação aumenta, isso aí dificulta o surgimento da dor. Por isso que eles acabam sendo mais eficientes no efeito analgésico. Em relação ao efeito antitrombótico, a gente já viu um pouco disso no slide anterior. Então, aqueles AINEs que inibem a ciclooxigenase 1 das plaquetas, eles fazem uma diminuição da síntese de tromboxano, e isso aí gera o efeito antitrombótico. No caso, o principal fármaco que tem esse efeito é a aspirina. A aspirina causa uma inibição irreversível da COX-1. Por que irreversível? A aspirina, ela faz uma acetilação faz uma acetilação do aminoácido serina na posição 530. Então, essa acetilação da serina, ela se constitui de uma ligação covalente, que é uma ligação extremamente forte, no sentido que ela é difícil de ser quebrada. Então, ela consegue inibir irreversivelmente a COX-1 da plaqueta. O que é que isso significa? Significa que a ação da aspirina, ela não depende da meia-vida dela, porque justamente é uma ação irreversível. Uma vez que ocorre a inibição da COX-1 na plaqueta, aquela plaqueta está inutilizada. Ela não pode voltar a ser uma plaqueta normal. Para voltar a ter uma função de coagulação eficiente, tem que esperar que aquela plaqueta seja destruída e que surja uma nova plaqueta, que se renove a quantidade de plaquetas para que ocorra um aumento da quantidade do processo de coagulação. Então, por exemplo, uma pessoa vai submeter a um procedimento cirúrgico, ela tem que terminar de usar a aspirina, se ela estiver usando, no máximo 10 a 8 dias antes do procedimento, para poder dar tempo de renovar a quantidade de aspirina, de plaquetas que ela tem no organismo, e para que as plaquetas que surjam sejam plaquetas funcionantes, porque aquelas que foram inibidas uma vez pela aspirina não são funcionantes nunca mais. Em relação à classificação, nós temos classificação pelas estruturas dos AINES, no caso, salicilatos, principal é a aspirina, paraminofenol, paracetamol, o derivado do ácido feniloacético, nós temos o diclofenaco, o derivado do ácido propiônico, o ibuprofeno, principalmente, dos ácidos enólicos, piroxicam, meloxicam, pirazolona, dipirona, e os coxibes, que constituem, como exemplo, celecoxib e rofecoxib. Só que a classificação principal que vocês têm que saber para a prova, que vocês não podem esquecer, eu falo prova, mas eu sei que a prova já passou, mas, por exemplo, quem for querer fazer a prova de monitoria, então, a classificação importante é a classificação pela seletividade. Então, essa aqui é a que mais cai nas questões. Eles gostam muito de perguntar qual é o AINE mais seletivo para qual proteína, para qual enzima. Então, aqueles mais seletivos para COX-1, nós temos a aspirina, indometacina, cetorolaco,
aspirina em baixa dose. É importante destacar isso aqui também. Em alta dose, a aspirina já é equipotente em relação a COX-1 e COX-2. Outros equipotentes tem o piroxicam, o diclofenaco, o ibuprofeno, naproxen. E nós temos também os mais seletivos. Em relação a COX-2, pessoal, muita gente confunde achando que os únicos seletivos para COX-2 são da classe dos COX-CIBs. Sim, de fato, eles são altamente seletivos, mas alguns outros fármacos que não são dessa classe, eles naturalmente possuem uma certa preferência na inibição da COX-2. Então, por exemplo, tem muita questão assim, de prova que pergunta assim, meloxicam é um tipo de AINE específico para COX-2. Muita gente marca F porque acha que os únicos específicos são os COX-CIBs. Não. O meloxicam é um tipo de fármaco que ele tem uma inibição mais preferencial para COX-2 e não faz parte do grupo dos COX-CIBs. Então, vocês têm que ter essa ideia que, na realidade, a classificação dos AINES, ela não é uma coisa assim absoluta. É uma coisa assim muito pela porcentagem. Então, o meloxicam tem uma porcentagem maior de inibição para a COX-2, entendeu? Então, é uma gradação. A gradação. Não é uma coisa assim, ou você é da COX-1, ou você é da COX-2, ou você é 50%. Não, entendeu? Tem sempre uma gradação entre uma classe e outra. Então, os principais COX mais seletivos, os principais AINEs mais seletivos para COX-2, nós temos meloxicam, todolaco, nimesulida, nubumetona, e os altamente seletivos, que vocês já devem conhecer, é o da classe do COX-CIB, celecoxib, rofecoxib, etericoxib, valdecoxib. Atualmente, nos Estados Unidos, só o celecoxib está sendo utilizado. Por quê? Da classe dos COX-CIBs, que são os mais seletivos para COX-2, o celecoxib é o menos seletivo de todos. Então, pelo fato de ele ser o menos seletivo dentre os mais seletivos, ele é o fármaco que tem os menores efeitos colaterais dessa classe. Então, ele vai ser o fármaco que vai ter os menores efeitos cardiovasculares característicos dos COX-CIBs. Isso aí ainda ele é utilizado ainda também com certa ressalva, porque sempre tem um risco de acontecer os efeitos, eventos cardiovasculares.